era o produto. Filipenses capítulo 3, versículo de número 13, Bíblia Viva, tradução da Bíblia Viva. Paulo escrevendo aos Filipenses: não pretendo dizer que eu seja perfeito. Até agora, disse Paulo aos igreja de Filipos, até agora ainda não aprendi tudo quanto devia, mas continuo trabalhando para aquele dia, quando finalmente eu serei tudo aquilo para que Cristo me salvou e Ele quer que eu seja. Então, nos dias de Paulo, na construção da igreja e no desenvolvimento do evangelho naqueles dias, no fundamento, na colocação da base do evangelho, aquilo que eu enxergo do lado de cá, na plenitude, na maturidade do evangelho, no Cristo formado em nós, na segurança da soteria, na plenitude daquilo que é perfeito, eu vejo que o que Paulo vivia era apenas o começo, ele não vivia o ápice da revelação. Paulo estava vivendo numa era ainda primitiva. Havia um caminho, como ele disse aos Coríntios, ainda muito mais excelente. Paulo disse aos irmãos: olha, vocês busquem com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho muito mais excelente, um caminho até então desconhecido aos gentios, e que Paulo parece dizer que não conhecia ainda totalmente, mas ansiava, trabalhava, buscava este caminho também perfeito. Olha as palavras: não pretendo dizer que eu seja perfeito. Até agora ainda não aprendi tudo quanto devia, mas continuo trabalhando para aquele dia. Aquele dia em que Paulo aponta aqui no texto era o dia conhecido pelos judeus como o dia da vingança, o dia do Senhor, chamado pelas pessoas hoje nas igrejas como o dia da volta de Jesus. Era este dia que Paulo apontava, e ele dizia: quando finalmente a perfeição estaria ali, na vinda, quando Paulo, se estivesse vivo, como ele declarou aos Filipenses, depois nós, os que estivermos vivos. Claro que é de notória conhecimento, a amplitude do conhecimento está aceitável pela tradição cristã, que Paulo foi decapitado, ele não viu este dia em que ele então finalmente seria tudo aquilo. Depois ele diz então no versículo de número 14, não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto deveria ser, porém estou concentrando todas as minhas energias para insistir nesta única coisa, esquecendo o passado e aguardando esperançoso aquilo que está à frente. Então, esta era a expectativa de Paulo, um caminho perfeito, a perfeição que viria com a vinda, aonde eles alcançariam a plenitude, aonde os irmãos que dormiam, esta era a condição espiritual de quem vivia antes da vinda do Senhor. Eles ficavam na morte adiana, retido, aguardando. E todos os irmãos que viviam ali na primeira era cristã estavam sobre esta expectativa. E ele diz então no versículo 15, esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para qual Deus está nos chamando no céu. Deixa eu pegar aqui o meu livro. Esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu, em virtude do que Cristo Jesus fez por nós. 14.
Espero que todos vocês que são cristãos amadurecidos concordarão comigo nessas coisas. E se discordarem em alguns pontos, eu confio que Deus manifestará isso a vocês. Então, Paulo estava aguardando como expectativa a perfeição. Eles viviam num estágio meio que imperfeito. Eles não conheciam ainda, eles não viviam a plenitude ainda. Todos os irmãos na primeira era, naquele aion, naquela geração, naquele século que estava se consumando, todos eles viviam ainda de forma imperfeita. O pacto não estava perfeito. O pacto se cruzava, havia lei, havia ordem, havia lei, havia desordem, havia graça misturada. Uma hora os sacerdotes se cruzavam com Paulo, o confronto era inevitável, a perseguição implacável, Nero, Vespasiano, General Tito, a perseguição, a marca da besta, as ameaças, a idolatria, a veneração ao Império Romano, os soldados invadindo a arena, tudo isto estavam ali. Paulo não estava profetizando para milhares e milhares de anos, como sempre ensinou os teólogos da igreja. Paulo estava vivenciando, e esta vivência, esses acontecimentos tão ardente, tão latente diante dos seus olhos, gerava a expectativa de que sim, a perfeição estava próximo. Olha o que ele disse em Romanos, capítulo de número 8, versículo 18. Deixa eu botar aqui, vai subir aqui estes versículos, eles vão ficar maiores aqui, mas eu diminuí para a revista e atualizada. Porque para mim, disse Paulo escrevendo à igreja de Roma, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, veja, os sofrimentos dos dias de Paulo, não do meu. Paulo se reporta ao sofrimento lá em Roma. Os sofrimentos que ele está vendo, ele não está profetizando isso. Isso não é uma profecia de Paulo. Isso é algo que está latente, vigente. Isso é algo que ele presencia a cada dobrar de esquina, a cada selar do cavalo, a cada fiar, a cada vestir, de arrumar de tendas, a cada barco, a cada remo. Isto era notório, fresco. Paulo não está dizendo, e as pessoas usam esse versículo futurizando para hoje. Não, os nossos olhos hoje estão lendo isso aqui como uma história. Paulo está aqui agora, para mim e para você, estamos lendo uma história. O autor não está presente. Aqui o sujeito não está vivo. Isto não é mais uma palavra para hoje. Ele diz, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não é hoje, dia 21, é no momento da escrita, deve-se respeitar isso para um perfeito entendimento e você entrar na mente do autor e entender perfeitamente que havia um sofrimento ali vigente, havia um sofrimento que eles estavam vivendo e não nós. E ele diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nós quem? Em Paulo e os seus ouvintes lá em Roma. Então, eles estavam debaixo dessa ardente expectativa de que uma glória maior do que eles estavam vivendo seria revelada. E esta glória seria incomparável. Paulo atenta para o dia do Senhor, que infelizmente, como sabemos, Paulo não viu. Então, claro, não viu, mas participou, não viu em vida. Versículo de número 19. A ardente expectativa da criação aguarda. De qual criação? Aquela que eles estavam vivendo. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Depois ele diz no versículo 20, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação
será redimida do cativeiro da corrupção. E todos estavam presos, cativos, era um cativeiro de corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. Até agora, não é agora aqui, é até agora o presente lá de Paulo, o tempo presente. Versículo 23. E não somente ela, a criação, mas também nós, que temos a primícia do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aqui está a chave. A redenção, a adoção de filhos, a redenção sotéria. Era isto que traria a perfeição. Era isto que iria fechar, selar com a vinda. Iria se acontecer então o resgate da propriedade. O Filho do Homem iria trazer alguns benefícios. Iria julgar Israel, trazer o juízo e a sentença sobre os filhos da perdição, e os filhos que viviam naquele momento seriam então resgatados, os espíritos, os irmãos que dormiam no primeiro século da era cristã, seriam resgatados daquele cativeiro de corrupção. A morte adeana seria vencida e Cristo reinaria sobre tudo e sobre todos, deixando o templo caindo, os sacerdotes destituídos, e a igreja do novo pacto reinaria para sempre. A expressão milênios é uma força de expressão que quer dizer para sempre. Era esta a esperança de Paulo. Enquanto isto não acontecia, ele ainda não vivia tudo o que tinha para viver. Ele ainda não vivia a plenitude da graça de Deus. Haja visto que era impossível por causa do cruzamento pactual. Mas enquanto este dia que ele diz que era a redenção, a adoção, note no pormenor da escrita, você vê que a ressurreição já havia passado. Cristo já havia morrido e ressuscitado, mas eles não tinham posse da adoção de filhos. Nós temos. Pelo benefício da vinda do Senhor, nós temos, mas eles ainda aguardavam. Leia o pormenor, aguardando no final da frase, aguardando a adoção de filhos. Significa que Paulo e os irmãos do primeiro século ainda aguardavam a concretização, a sotéria, a salvação plena. Era isto que Paulo disse: eu não tenho alcançado ainda a perfeição. É isso mesmo que diz? Vamos ver aqui na tradução de Revista e Atualizada, João Ferreira de Almeida, Filipenses 3,12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Não que eu já tenha recebido. Eles aguardavam. Eles estavam presos nessa expectativa. Paulo disse: eu tenho certo que para mim nada se compara com os sofrimentos presentes. Perseguição implacável, dificuldade, o Estado não era laico, a igreja se reunindo nas casas escuras, às noites. Então, Paulo, sem nós, não atingiu a perfeição. Nós, por causa do legado de Paulo, e com a epístola escrita nos nossos corações, podemos ver hoje claramente os benefícios conquistados com a vinda do Senhor. Infelizmente, a tradição evangélica ainda está esperando Jesus voltar e se vê imperfeito. Se vê imperfeitos. Precisam de jejuar, de pão, de suco, precisam pagar um preço. Se veio uma hora cheio do Espírito Santo, outra hora precisam de culto de libertação. Vejam, ainda não avançaram para a perfeição. Se veem pecadores, precisam praticar rituais, têm medo da lua cheia, do boi da cara preta, do coisa preta, do cururu, tem medo do boi
na beira do rio, boi da cara preta, tem medo de tudo isto porque não avançaram, estão presos ainda numa era primitiva. Leem a Bíblia como se eles estivessem sendo escritos para eles hoje e não avançam, não sabem que se ficarem presos ao contexto cultural de Paulo, não avançam para a perfeição, estão presos ainda naquilo que era como espelho. Olha a expressão, olha esta expressão de 1 Coríntios 13. Deixe-me ver se vai caber aqui. Se couber, eu deixo. Se não couber, eu tiro. Tá bom? A Bíblia viva. Tá bom? Olha só. Tá dando para ver aí? Tá dando para ver essa expressão? Tá? Vamos ler. 1 Coríntios 13, 8. Todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão um dia. Vamos ler. Porém, o amor continuará para sempre. Ora, isso não tem como ser no espaço sideral e nem no céu, porque se no céu tem amor, então você vê que era um evento pós-vinda. Todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão um dia. Porém, o amor continuará para sempre. Olha, algum dia a profecia, o falar em línguas desconhecidas, que eram idiomas, e a sabedoria espiritual, os dons, disse Paulo aos Coríntios, desaparecerão. Vamos continuar lendo. Não avisei que tinha um negócio aí, um truque para vocês, não? Não, né? Porquanto, agora, disse Paulo, no momento da escrita, não é agora, hoje aqui, 16 de março de 2021. Isso não foi escrito hoje. Agora não é hoje. Agora já se passou quase 1000 e poucos anos. Porquanto agora sabemos muito pouco, mesmo com nossos dons especiais, e a pregação dos mais dotados é ainda muito imperfeita. Tudo o que eles viveram antes de 70 ainda não era a perfeição que nós temos hoje com Cristo em nós e a graça estabelecida. Você entende? O que se rejeita aí fora, o que se ignora aí fora. Você entende como que as pessoas estão deixando de viver com a sua família, de viver a sua vida, de trabalhar, de se manter, de viver saudável? Você entende quantas pessoas estão destruindo a sua família por causa desta maldita religião? Desse eu sou profeta, eu não sou. Mas ele disse, eu tenho que voltar. Todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão um dia. Terminarão ou não terminarão? Terminou. Porém, o amor continuará para sempre. Algum dia a profecia, o falar em línguas desconhecidas, repito, que era outros idiomas, e a sabedoria especial, os dons desaparecerão. Acabou. Versículo de número 9. Porquanto agora, no momento da escrita, sabemos muito pouco, mesmo com nossos dons especiais, e a pregação do mais dotado, do maior pregador nos dias de Paulo, é ainda, disse ele com a sua própria boca, muito imperfeita. Eles não tinham alcançado o ápice, o nível, eles não poderiam falar como nós falamos hoje. Cristo não é mais a esperança da glória, porque esperar aquilo que eu já tenho não é esperança. Eu tenho a convicção de que Ele está em mim, está na tua vida. Você percebe? Diga ui! Ui. Acabou não. Olha o 10. Entretanto, quando tivemos sido feitos completos, quando?
e aperfeiçoados, então cessará a necessidade desses dons especiais e insuficientes, e eles desaparecerão. Meu amado, que necessidade tem hoje daqueles dons que foram para a primeira época cristã, se eu e você estamos completos, perfeitos em Cristo? Vamos ler, versículo de número 11. É como nesse caso. E Paulo, então, usa a frase que os meninos usam na igreja. Quando eu era menino... Não, esta frase, ela está aliançada no que Paulo está falando sobre uma vida imperfeita naquele tempo. Aí Paulo cita o exemplo de um menino, o que faz? De um maduro, o que faz? Paulo diz, é como neste caso, 2 pontos. Quando eu era criança, eu falava, pensava, raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, meus pensamentos se desenvolveram muito além dos pensamentos da minha infância. E agora eu deixei as coisas de criança. Você sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que o que eles estavam vivendo naquela época não era tão pequeno, eram pensamentos tão infantis comparado ao que viria de tão maduro e grande quando aquilo que fosse perfeito chegasse. Vamos continuar lendo o versículo 12. De igual modo, agora só podemos ver e compreender um pouquinho a respeito de Deus, como se estivéssemos observando seu reflexo no espelho, muito ruim. Mas o dia chegará, quando o veremos integralmente, face a face. Tudo quanto sei agora, disse Paulo, é obscuro e confuso, mas depois verei tudo com clareza, tão claramente como Deus está vendo agora mesmo o interior do meu coração. Que dia era este? Paulo disse, quando chegar a adoção de filhos. Quando chegar a redenção do nosso corpo. E isto aconteceu quando o templo caiu. Os sacerdotes foram destituídos. A morte foi vencida. Não foi a morte física, biológica. Esta é necessário, porque o que você semeia não nasce sem depois não morrer. Não era da morte biológica que se tratava, era a morte adeana, e que não faria parte os filhos da perdição que foram sentenciados. Veja que extraordinário. De igual modo, agora só podemos ver e compreender um pouquinho. Nos dias de Paulo, o que ele via, o que ele sentia, era pouco, era como meninos. Eles não eram maduros, eles não tinham a perfeição. Havia ainda um caminho mais excelente e nós já andamos nele. Eu tenho dito uma frase em minhas mensagens e eu vou colocá-la aqui. Estará em melhor sintonia com o Pai quem está no vínculo do amor. O amor é o vínculo da perfeição. Paulo disse ali na frase que eu li, o amor sim, este continuará para sempre. E versículo de número 13, há 3 coisas que perduram: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior desta é o amor. Então, os dons desapareceriam, cessariam. E o que é que perduraria? Ficaria para sempre. Se fosse para acabar com a humanidade, não existia fé, nem esperança, nem amor. Então essas coisas, esta tríplice base, perduraria, aconteceria para sempre. E ele disse, olha, há 3 coisas que perduram a fé. A fé, a esperança e o amor. Mas o maior dessa é o amor. Bom, aquele que é perfeito veio, trouxe a perfeição, passou-se os céus e a terra, o novo pacto de melhores e superiores promessas
foi concretizado. A profecia de Mateus, capítulo 24, no seu sermão escatológico, se cumpriu. A reunião da primeira igreja, como Paulo disse aos Tessalonicenses, a nossa reunião com ele aconteceu. O que ele disse em Coríntios, dizendo que eles teriam os corpos transformados, e os literais futuristas pensam que iria transformar este corpo, igual o super-homem tem, igual o Homem de Ferro transforma, ele vai ali, dá uma volta, vem com um corpo de ferro, ou igual o super-homem entra ali e tira uma roupa, o Clark Kent, e já vem com uma roupa voando. Não. Alô, desperta, aprenda, seja humilde, se renda à escatologia e essas frases maravilhosas, colocando ela dentro dos contextos do dia de Paulo. A transformação do corpo não tem nada a ver com coisas físicas, eram espirituais. E de 70 DC, todos nós já temos os nossos corpos transformados. Nós, quando morremos, não dormimos mais, como diz os crentes. O meu irmão dorme no Senhor. O espírito não dorme. A carne também acaba no túmulo, já era. Quer fazer alguma coisa pelo seu irmão, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, pelo seu tio? Quer fazer alguma coisa por mim? Faça em vida. Faça sempre com amor, que é o vínculo da perfeição. Hoje, nós temos a condição de estar anos-luz na frente de Paulo, que vivia dentro daquele território ali, esperando aquele que era perfeito vir e restaurar, trazer aquilo que eles tanto aguardavam. Paulo disse, ardente expectativa. A glória a ser revelada em nós. Esta glória já está manifestada na tua vida. Tu estás perfeito em Cristo. Viva a sua vida em amor, no temor do Pai, sabendo perfeitamente que com o Pai dos Espíritos não se brincam. Nós que já atingimos a maturidade, que sabemos o que é ser igreja. Ser igreja não tem nada a ver com um palco armado e um homem gritando, se mandando na minha forma de vestir, dizendo que ele me representa diante de Deus, que eu estou debaixo da cobertura dele, obrigando-me a estar onde não quero. Não, ser igreja é ter esta consciência de que alcançamos a perfeição, Cristo, que estamos vivendo na graça estabelecida, sem o cruzamento pactual. E estamos a cada dia nos desvencilhando do engano religioso, nos livrando da tosquia, dos homens maus e perversos, que insistem a usar o nome de Deus para se enriquecer ilicitamente com aquilo que o nosso Pai nos deu, para que nós possamos desfrutar, usufruir através do nosso trabalho, sustentar a nossa família, e eles querem nos trazer para a cerimônia judaica, nos colocar debaixo do judaísmo, nos colocar uma mordaça, nos colocar um cabresto, governar a nossa vida física, destruindo as nossas emoções. Só que o evangelho está sendo pregado, e a cada dia ele cresce, e alcança, e liberta, e transforma a mente, a forma de ver o evangelho. Olhando para essas escritas hoje, eu vejo quanto aqueles irmãos viviam de uma forma muito arcaica, de uma forma muito sofrida. Eu vejo como eles ainda eram muitos meninos, e Paulo fez esta comparação. Eu vejo como eles ainda precisavam aprender muito acerca de Cristo. Eu vejo como eles ainda ansiavam por andar ainda no caminho mais excelente. Nós, nesta geração, somos privilegiados. É bem verdade que a revelação não se prende com o tempo. As próximas gerações terão uma sabedoria muito mais aguçada que a nossa, porque o Pai faz assim. A cada uma geração, ele se manifesta com a sua sabedoria insondável. Embora alguns que pensam que são detentores da graça de Deus
querem esquadrinhar os caminhos de Deus, achando, não, essa revelação não pode ser assim, este pensamento não pode ser assim. Por quê? Engessam a mente dos incautos, vitimizando-os para que eles ficam na dependência de sinais e prodígios que são da mentira. Mas nós temos a mente de Cristo. Nós deixamos-nos levar de 70 para frente para aquilo que é perfeito. E o que é perfeito já está na sua vida. Vou ficando por aqui.